Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio 23 do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do profissional, do consultor da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar alta performance. Hoje, recebendo Yuri Freitas em mais um episódio para falar um pouquinho dessa transição na carreira de rep para GD, a primeira transição ali para a liderança na indústria farmacêutica. Eu já quero convidar você que ainda não segue o canal, siga, acione o sininho, compartilhe para que esse movimento possa alcançar mais e mais pessoas. Yuri, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui. Boa noite, Elber. Boa noite, pessoal. Prazer é todo meu estar aqui com vocês nesse podcast. O Elber, a gente já vem tentando, né, Elber, alinhar uma agenda aí, um dia certo. Graças a Deus deu certo. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante aí para o desenvolvimento de todo mundo, tá? Antes de tudo, eu acho que é importante a gente alinhar algumas coisas, né? Assim, eu estou aqui hoje sem nenhum vínculo com as empresas que eu trabalhei, com a empresa que eu trabalho. Então, hoje aqui eu estou no meu nome, Yuri, representando a mim mesmo, tá bom? Obrigado mais uma Isso vez, eu. aí. Cara, é um prazer te receber aqui. É isso aí, cara. A gente está aqui para poder conhecer um pouquinho a história do Yuri, né? Essa história aí na indústria farmacêutica. E eu queria, né, para as pessoas poderem te conhecer, sabe quem que é o Yuri Freitas aí? Qual que é essa história profissional aí do Yuri até onde ele está hoje? Claro, vamos lá. Eu tenho essa carinha um pouco de jovem, né? Mas não sou tão jovem assim. Comecei cedo no trabalho, a minha experiência profissional, vamos dizer assim, eu tenho hoje 17 anos na área comercial, sempre trabalhei com vendas, amo o que eu faço. Comecei lá no início de 2013, 2012, por aí, eu tinha lá pelos 16, 17 anos. Trabalhei numa empresa de atacadista no centro de Belo Horizonte. Depois, quando eu completei 18 anos, eu fui trabalhar numa grande empresa de eletroeletrônicos. Fiquei lá por 8 anos, onde lá foi assim, foi uma escola para mim. Lá eu comecei mesmo a construir uma carreira lá. Comecei como representante de vendas também, nessa indústria de eletroeletrônicos. Depois fui para o supervisor, depois para coordenador. Então, assim, tive uma vasta experiência. Aí nessa empresa que eu trabalhei, na Eletroeletrônicos, eu conheci um grande amigo meu, que é amigo meu até hoje, e ele saiu dessa empresa para ir trabalhar na indústria farmacêutica. Até então eu não conhecia nada de indústria farmacêutica. O que era isso? O que é indústria farmacêutica? Vender remédio? E ele sempre me convidava para ir trabalhar na indústria farmacêutica, me mandava vagas, sempre comentava que tinha o meu perfil. E só que eu gostava muito da empresa que eu trabalhava na época, galgava outros cargos. Só que chegou um momento que eu estagnei. Não tinha para onde eu mais crescer aqui onde eu estava em Minas Gerais. Eu tinha que mudar de estado. E naquele momento eu não tinha nenhuma vontade de sair de perto da minha família, da minha namorada na época. Aí que eu me inscrevi em uma vaga na indústria farmacêutica, entrei, me apaixonei por esse mundo, tô aí até Primeiro hoje. processo já carimbou a vaga. Já, Elber, você acredita? Já era pra ser, cara. Era pra Não tem ser. jeito. Não tem Essas jeito. coisas são engraçadas, cara. Eu também, cara, quando eu entrei na indústria, eu fico brincando, cara, eu nunca sonhei em ser representante da indústria, nem sabia o que fazia. Eu estava desempregado na época e me perguntaram, cara, você quer? Cara, pô, qualquer coisa não tá desempregado, né? Eu falei, claro que eu quero, meu sonho é ser propagandista. E também me apaixonei, cara, são quase 14 anos aí, direta e indiretamente, né? Trabalhando, e é realmente apaixonante, né, cara? A gente quando entra e É começa a viciante, né? entender. É realmente uma droga, né? Você se apaixona. Exatamente, cara. Se apaixona e você vai crescendo e vendo oportunidades. O desenvolvimento é muito intenso na indústria farmacêutica, né, cara? Então, Sim, essas coisas vão fazer a gente se apaixonar. E eu quero te fazer uma pergunta, né? claro. Você falou que não teve esse interesse, mas foram feitos vários convites para Na, você. O que na chamou a realidade, atenção para vir para a indústria farmacêutica? na realidade, eu não tinha o interesse por quê? Eu não conhecia. Eu não conhecia a indústria farmacêutica, eu não sabia de nada da indústria farmacêutica. Eu sabia que existia, mas eu não sabia do mundo. Não sabia.
Nada, nada, exatamente nada. Era ignorante. E depois eu fui conhecer, fui estudar, fui saber sobre as empresas. Então eu entrava na internet, conhecia, pesquisava, que empresa é essa, trabalha com quais produtos. Tinha dificuldade de pronunciar os produtos na época, no início, antes de fazer o processo. Então, assim, foi uma dificuldade tremenda, sabe? Quais são os princípios ativos para falar aquela palavra? Então, eu cortava a palavra em duas, em três partes para tentar Ah, é pronunciar a mesma da forma estratégia, a mesma correta. estratégia. É, não tem É, jeito. e aí Você fiquei entrou quando? Quando apaixonado. que foi que você ingressou na indústria? Eu entrei em 2000, nossa, boa pergunta, Ju, em 2017. 2017, Tem pouco 2017. tempo, é, tem pouco tempo de indústria ainda. E até pegando 2014, Elber, 2014, pô, 2014. 3 anos aí, pô, já tem tempo, quase 10 2014. anos aí, 9 anos já. 2014. Tenho 9 anos de indústria farmacêutica. E você já tinha, né, cara, essa veia aí, como você falou, você já tinha uma experiência Sempre anterior gostei, na sempre liderança. gostei. E, cara, você quando veio para a indústria, você já veio pensando assim, pô, cara, eu quero ser GD, eu quero ser distrital e Eu lembro como futuramente, se quem sabe, fosse outros. hoje Como que a foi? entrevista, cara. Lembro como se fosse hoje. Eu conversando com o cara, com o meu gestor que me contratou na época, eu falei, não, eu quero um dia sentar aí nessa cadeira que você está hoje. E ele me Ah, contou muito legal. sobre a empresa, sobre o que ele fazia, né? Porque eu era neófito na época, né? Neófito. Então ele estava me explicando e assim, meus olhos brilhavam na época. Não sei se ele viu isso, mas assim, eu falava, não, eu quero chegar onde você está hoje. E aí, tô aí hoje, depois de 6, 8 anos. Pois Tem é, cara, é dois legal, anos que eu porque estou como a gestor. gente, a gente vê que a indústria tem muitas oportunidades para quem quer crescer, né? Hoje, a gente até falava antes, está tendo uma queda de pessoas interessadas, né, na gestão, Muito, porque é um cargo infelizmente. bastante desafiador, né? Um grande representante não necessariamente vai ser um grande gestor, então tem essas dificuldades, né? E Sim. você aí, qual foi a grande dificuldade nessa saída da pasta, né? Puxando a pasta ali, como a gente brinca, na cadeira de rap para sentar na cadeira de GD. Você assumiu o mesmo time? Como é que foi? Então, no primeiro momento, eu assumi o mesmo time, mas o gestor na época, o meu regional na época, ele foi muito estratégico e inteligente nesse ponto, que ele mudou, ele fez uma mudança toda. Então, ele me tirou do meu time e me colocou em outro time. Não sei se para evitar alguns conflitos, alguns egos e etc. Mas, assim, foi muito bom para mim. Hoje eu enxergo dessa forma. Então, eu aprendi muito. Mas, assim, voltando à sua pergunta, as dificuldades que eu enfrentei muito no início foi, tipo, e eu falo isso muito hoje para as pessoas que querem chegar onde eu estou hoje, né? Nesse cargo de liderança. É o equilíbrio, sabe? Aquele equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal. Quando você é recém-promovido, e ainda recém-promovido por uma liderança. Então, é muitas responsabilidades. Então, assim, no início a gente fica empolgado, né, com a promoção e com a função que a gente tanto almejava. Mas aí depois você vê que se você percebe que o trabalho ele não pode dominar completamente a sua vida, né? Depois de um tempo e de algumas frustrações que eu passei também pessoais, que eu compreendi a importância de equilibrar as responsabilidades profissionais e familiares. Essa, para mim, foi uma das maiores lições, viu? Além Cara, dessa, eu também. realmente. É, desculpa, pode falar. Não, não. Eu só estava confirmando que realmente esse equilíbrio é importantíssimo, cara. E é Ele difícil, viu, Elber? desestrutura muitas outras coisas na nossa vida. Eu já passei por Demais. isso e Se você não tiver um sei apoio bem, familiar ali importante, é difícil você conseguir, viu? com Eu acho certeza. E quais outros desafios aí que você estava falando, que Então, eu acho que foram. lidar também com um desempenho não satisfatório dos seus liderados, como lidar com esse problema de desempenho, sabe, dos representantes. Então, assim, isso para mim também no início foi bem desafiador. Embora eu acho que esses problemas também nunca sejam fáceis, né? Eles precisam ser realmente difíceis. Mas às vezes esse problema de desempenho ele pode ser evitado com melhores práticas de contratação,
definindo melhores expectativas, deixando claro as expectativas de desempenho, de treinamento. E ao identificar esses problemas, quanto mais cedo você se engajar dando feedbacks constantes, construtivos, eu acho que mais rápido você permitirá essa mudança de comportamento, de mindset, né? Não, é verdade. Cara, principalmente no início, né? Quando a gente assume a cadeira, a gente se sente um pouco inseguro, porque a gente sabe que está sendo avaliado de cima, né? Quem promoveu a gente está sendo avaliado o perfil de líder que a gente vai ser da equipe para baixo, porque a gente era uma pessoa puxando passa, muitas vezes trocando ideia ali de algumas E das no coisas do dia a início, dia, e agora você tem uma posição que você não pode se expor. Você exato. está E no você tá numa início, posição, né, qual que é a atitude comprometedora ali? agora. Exato, e no início, qual que é a atitude ali mais comum? É adiar essas discussões, né? Evitar Exato. esse processo de feedback, de às vezes ali de embate, Não se mas assim, indispor com ninguém. exatamente. E aí que está o problema. Quanto mais você prolonga esse problema, mais você vai Maior voltar ele se naquele torna. ponto lá. Exatamente. Vai aumentar mais os seus problemas, vai aumentar suas noites de insônia, vai aumentar seus dias a mais de trabalho. Vai dificultar a E, própria decisão, né? Porque o exato, problema não vai diminuir, ele vai aumentando. Esse é o grande problema exato. que o recém-promovido tem, cara, que lidar. É desafiador. Conversas difíceis são sempre necessárias, Elber. Sempre. Exato, cara. Eu Eu tenho, concordo contigo, inclusive, cara. um colega aqui de trabalho que ele sempre gosta de falar isso. Para você construir bons relacionamentos, conversas difíceis são necessárias. E realmente, Exatamente. E a maturidade é importante, né? Eu fico vendo demais. algumas pessoas, eu converso com elas, as mais novas, que falam, não, minha vontade é ser gestor. Cara, eu vejo que a maturidade profissional, ela precisa acontecer. E a idade é uma maturidade que a gente tem. Algumas pessoas amadurecem antes, mas a grande maioria, a média, ela vai amadurecer com os anos. Sim, Então, uma promoção precoce, ela acaba impactando, muitas vezes, negativamente na pessoa. Ela fica meio refém de comportamentos que precisam da maturidade. Eu sim. falo com você, cara, eu assumi minha primeira posição de liderança quando eu tinha 20 anos no Exército. E foi uma escola para mim, cara, porque eu recebi uma estrela no ombro, falaram que eu era tenente e me deram um pelotão aqui em Montes Claros para poder comandar. E eu tive dois sargentos, cara, um sargentão daqueles antigos, um cara com 15 anos de tropa, carioca. Cara, gente boa, cara, fizemos uma amizade, mas no primeiro momento você fica intimidado, porque o cara tem ali, o cara tá te avaliando também. E eu tinha um outro sargento, mais moderno, mas com uns 5 anos de tropa ali, mais velho, os dois ali, um na casa de 35 para 40 e o outro acima de uns 45. E eu, cara, chegando com 20 anos, 21 anos de idade, sem experiência nenhuma de tropa, acabei de sair da escola de formação de oficiais para assumir um pelotão. Cara, foi desafiador para mim, porque Imagino. você pega um cabo velho, um cabo lá com 20 anos de tropa, um cara com mais de 50 anos, e você vai cheio de pedra na mão. Então, foi uma escola para mim o Exército para poder lidar. E mesmo assim, quando eu fui promovido para gestão na indústria, cara, foi desafiador, porque eram novas pessoas, um novo momento, um É um novo mundo mundo. completamente diferente. Exato, cara. Então, os desafios sempre vão nos acompanhar. E eu Sim. quero até E assim, Elber, falar sobre até isso lembrando contigo. aqui uma coisa também que me veio aqui, também, o que eu acho assim, até um dos mais importantes que eu passei foi realizar um desligamento, cara. Tô aqui pensando. Isso para mim foi assim duro, pesado, pesado. E eu acho que para uma pessoa que foi recém-promovida e realizar um desligamento é complicado, porque você pensa na pessoa, você pensa na família da pessoa, é, é foi bem difícil, foi bem difícil. E acaba que tem uma romantização da demissão, né, cara? Que acaba que dificulta ainda mais esse aspecto, né? Cara, como que eu vou fazer essa minha demissão? Eu fiz uma demissão, cara, nos meus 4 anos e pouco de gestão, e foi uma pessoa que eu contratei. Ele estava em outra casa, mas foi a melhor coisa para ele, cara, foi desligar da empresa, porque ele não se adaptou à cultura da empresa. Ele está voando hoje, está em outros laboratórios, ficou Sim, praticamente nenhum tempo desempregado desde que saiu, né? Desde que a gente deixou de trabalhar. E ele amadureceu muito, cara, que depois bom, disso. cara. O clima internamente lá era desafiador para ele, a cultura, ele não se adaptou. E eu tentei várias vezes, ele também tentava. Você via que não era Sim, um cara, um profissional que não queria trabalhar. Ele estava tentando fazer o melhor dele, mas a cultura, o modelo de negócio, para ele era doloroso sim. viver aquilo ali, cara. E depois ele cresceu.
aí se dá uma tranquilidade no coração, sabe, cara? Você fala assim, cara, ele foi para Uhum. uma coisa melhor, ele tá bem, você fica mais tranquilo. Mas foi complicado Mas fazer esse às vezes eu desligamento. faço algumas reflexões e assim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que não existe uma fórmula precisa, né, para dominar esse tema de desligamento. Eu acho que sempre vai ser uma tarefa difícil para o gestor, dispensar qualquer pessoa que seja, né? Não importa o que você tenha feito durante o tempo que você trabalhou com essa pessoa, quantas conversas difíceis você teve, quantos feedbacks você deu, quantos acompanhamentos você realizou, olhando aqui para a indústria farmacêutica. Eu acho que isso sempre será desgastante, estressante, desconfortável, triste, né? O gestor, ele sempre vai se colocar no lugar da pessoa, da família, mesmo com igual lá que eu te falei, das conversas difíceis são necessárias, um desligamento às vezes também é até para melhorar o ambiente do time, da equipe, Exato. E até para a pessoa poder crescer, igual eu tô falando para dessa a própria pessoa, pessoa, exatamente, ele ela não cresceu entende muito naquele depois disso. momento, mas depois com certeza ele entendeu e te valoriza. Exatamente. Pode ter É, certeza disso. quando você tem um ambiente, cara, de confiança, eu acho que isso é primordial, acaba facilitando. A pessoa vê que você tentou, você teve conversas difíceis com ela, que você foi mostrando para ela a situação do jeito que estava. A Sim. questão é quando você não fala com a pessoa e chega para ela, ó, cara, você não deu nenhum feedback para ela. Isso eu acho que é a grande complicação que É gera um aí que problema. aí que não pode existir, né? É aí que não pode existir. Se você vai desligar uma pessoa, a pessoa, opa, assusta, Assusta. aí tem Alguma alguma coisa teve coisa de errado errada. nesse processo. É, Exatamente. com certeza. E, Yuri, até pegando um gancho aqui, cara, porque Claro. um dos erros que eu cometi na minha promoção, quando eu fui promovido, eu sempre desejei a função, mas achava que só a experiência que eu tinha seria suficiente. Totalmente diferente. Eu tinha uma experiência de liderança em outras posições, mas me faltava maturidade para sentar numa cadeira de uma empresa realmente do porte da que eu tive, do porte da que você trabalha hoje também. E eu percebo que o meu grande erro foi não ter me preparado para aquela cadeira, de não ter antecipado algumas habilidades, competências que seriam necessárias. Isso foi me consumindo aos poucos e eu acabei tendo um burnout no finalzinho ali, que foi uma das coisas que me fez sair, decidir, né, procurar novos rumos. Eu quero perguntar para você, em cima de tudo isso aqui, cara, como que você se preparou para essa posição da gestão que você ocupa hoje? Você sentou, como foi esse desenvolvimento, as conversas que você teve com a gestão também nesse É, processo? eu, eu sou muito grato a esse meu gestor, sabe? Eu sempre falo dele para todo mundo que eu converso, ele me ajudou muito. É um cara, na realidade, todos os gestores que eu passei na empresa que eu trabalho hoje, viu? Me ajudaram muito, todos com as suas características, né? O seu perfil de trabalho. Mas assim, a empresa que eu trabalho hoje, ela é sempre voltada para o desenvolvimento dos seus colaboradores. Então a gente tem plataformas de estudos para liderança, para especialidades. Então eu sempre busquei isso, me destacar nesses pontos, sabe? Busquei fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas na época, feedback, cursos de feedback, cursos Bacana. de comunicação. Então, assim, além disso tudo, as conversas diárias com o meu gestor deixava sempre isso muito claro. Eu quero. E ele sempre dedicou um tempinho do dia dele para me mostrar as coisas, de como que eram os desafios da gestão, me demandava algumas coisas da equipe. Então isso também me ajudou muito a pegar algumas coisas, algumas burocracias. Mas assim, Legal. além disso tudo também, eu sempre busquei assim conexões, é importante buscar conexões, Internas, né? Pessoas pessoas, internas da empresa pessoas para. internas que você Eu admira. falo, eu coloco o nome dessas pessoas de patrocinadores internos, pessoas que vão estar lá É, dentro fomentando o seu nome ali, uma oportunidade. Só que o que às vezes pega para algumas pessoas, na maioria dos casos, de aparecer que você está sendo interesseiro, né? Que você está É um buscando a pessoa. bloqueio. É um bloqueio, mas é um bloqueio bobo. Desculpa a Exato, cara. palavra, mas é um pouco bobo. Cara, realmente é um interesse seu, né? Um interesse próprio seu de crescer, de se desenvolver, mas não custa nada você pedir ajuda e deixar isso claro para a pessoa.
né? Eu quero crescer, eu preciso da sua ajuda, tem como você me ajudar, eu quero isso, quero aquilo. Então tem que deixar isso bem claro. Exato, cara, eu concordo contigo. E essa preparação que você fez aí, cara, eu vejo ela como muito importante. As pessoas que vêm falar comigo, eu falo, é muito importante você conversar com outras pessoas para entender o que que é a liderança, diversas formas da pessoa enxerga a liderança. Então, não só dentro da empresa, que é importante porque são pessoas que conhecem a cultura, como é a Sim, cadeira, a próxima cadeira, mas conversar com colegas também de outras empresas, para entender a visão de liderança das empresas, dos colegas. Isso ajuda muito a fomentar você, cara, a criar o seu conceito de liderança. exato. E Claro o que que tem que que ser pessoas que têm acontece? história e resultados, né? Não é Sim, pedir, sair rifando aí, ó, eu tô querendo ajuda aqui. Não, claro, cara. Você chegar claro. para aquela pessoa, cara, eu te respeito como líder, eu vejo o seu Fazer trabalho uma no boa campo. escolha. Pô, vamos bater um É café, tomar isso um aí. café, eu quero bater um papo contigo para entender. Cara, eu vejo isso como muito importante, sabe? As pessoas têm hora que elas não querem se conectar com outras para aprender, Tem uma para pedir dificuldade. ajuda. Sim. E isso é um bloqueio, cara, que atrapalha E muito. isso ajuda tanto, mas tanto. Essa troca de ideias. E às vezes o que que acontece muito? A gente busca pessoas parecidas com a gente. Isso é Exato, natural. Isso é natural. Não, eu vou buscar o Elber ali porque ele se conecta um pouco melhor comigo aqui, tem um jeito parecido comigo, mas nem sempre é a melhor opção. Às vezes é bom você buscar uma pessoa que às vezes tem uma característica que você não tem, um ponto a exato. desenvolver que você não tem. Então é bom a gente ter esse pensar aí. Como você também, eu te passei por um processo de job, né, cara, que acaba que é um facilitador também para a gente saber se a gente se encontra naquela posição, né? Algumas Cara, empresas não têm esse aspecto, mas é um grande facilitador. É você estar na cadeira e ver, cara, é isso mesmo que eu quero? Não, não é. Pô, cara, bem observado, eu nem ia comentar isso, até esqueci, mas assim, isso para mim também foi primordial, não só para mim. E eu falo que isso para a empresa onde eu trabalho, assim, é sensacional, porque você não perde um bom representante, caso ele não se identifica com o cargo atual que ele está almejando, mesmo que seja uma gestão, uma outra linha. Se ele não se identificou, não deu certo, a vaga dele está ali de novo. Ele pode voltar para a antiga vaga. E não tem problema nenhum. Foi um teste, né? Então, acho que se todas as empresas começassem a fazer isso, eu acho que facilitaria é muito o processo para a própria demais, empresa, né? Porque é um demais. período que você E está evitaria maturando ali. muitas demissões, viu? É, eu acredito também, cara, porque são situações que favorecem muito, né? Porque o gestor que está nos desenvolvendo, ele tem uma visão e ele tem uma experiência. Então, ele sabe ali que ele está procurando um desenvolvimento. Só que, cara, é possível e passível, né, de erro. A Sim, gente, quando vai escolher uma pessoa para contratar, a gente tem a melhor das intenções e podemos escolher sempre, errado. sempre. Acontece. Então, na liderança também, pode acontecer da pessoa não estar preparada emocionalmente para o desafio e acabar que ela tem algum problema. Então a gente tem que antecipar esses problemas. E até aproveito, né, cara? Quando você sentou na cadeira, porque a liderança, de uma maneira geral, ela tem suas características, mas na indústria farmacêutica ela tem suas particularidades. Sim. Então, quando você sentou na cadeira ali, que você estava nela ali, e falou assim, cara, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ali nessa cadeira? É. Não, foram vários. Além desses todos os outros aí que eu te falei, nossa, no- eu acho que a resiliência, sabe? Superar desafios. Quando você é rap, você ali tem uma visão ali única do seu território, sozinho. Você Agora, sozinho resolve tudo, né? exato, você só depende de você mesmo. Agora, quando você vira um gestor, você às vezes tem 7, 8, 10 pessoas ali em torno, então é difícil esse trabalho. Acho que seja em vendas ou em qualquer outro ramo, né? E eu acho que o rap, né, o mesmo propagandista, ele tem que estar disposto a enfrentar com resiliência, com determinação. Ele precisa compreender a importância da perseverança diante das dificuldades. E assim ele vai evoluindo e desenvolvendo a mentalidade de crescimento, né, que hoje a gente tanto fala, né? Exato. Eu lembro quando eu fui promovido que eu tinha um dos melhores resultados como representante, e um dos motivos que me proporcionou a oportunidade de participar foi um resultado. Eu trabalhava numa empresa focada em resultados. Claro. E, cara,
Quando eu assumi o distrito, era o pior distrito da linha. Aquilo ali para mim, cara, foi um martírio. Porque, cara, eu falei, putz, eu estava lá em cima, no topo da onda, reconhecido como resultado, agora eu sou o último, inexperiente. Eu morava no interior e fui para Belo Horizonte, então eu morava em Montes Claros na época onde eu moro hoje. Fui para Belo Horizonte, um mercado que eu nunca trabalhei, com um player, como a Tudo gente tem novo. aí várias redes, como a Araújo, né, cara? Uma rede solidificada, muito sólida Sim. em Belo Horizonte, com uma penetração, um resultado gigante no nosso negócio. Eu não conhecia a resistência do rap na época, da capital, de fazer trabalho do PDV, porque eu sou no interior, o trabalho do PDV é a coisa mais natural do mundo. Você está dentro Sim. do PDV toda hora, gerando pedido, gerando negócio, gerando relacionamento, que o pessoal da capital não tinha. E quando eu fui ali, eu falei, cara, eu não vou dar conta. E eu fiquei 6 meses com a minha família aqui, voltando todo final de semana ainda para poder visitar, ver minha família. Eu ia e voltava. Eu rodava mais de 1.000 quilômetros por semana para poder ver minha família e voltar para casa. Foi Nossa, assim é punk, desafiador, né? cara. Isso foi me consumindo, sabe? Sim. Mas foi uma excelente escola, porque eu tive que implantar uma nova metodologia, pegar o time. Detalhe, Montes Claros não fazia parte ainda do meu escopo de distrito. Eu não tinha Nossa. como ficar aqui nunca para trabalhar. Depois fizeram uma reestruturação no período ali que tinha as janelas. Eu tinha Divinópolis na época como base do meu setor. Aí eu tinha que trabalhar de Divinópolis, não tinha Montes Claros. Depois trouxeram de Montes Claros para mim e passaram de Divinópolis, foi uma troca. Mas foi desafiador, cara. Mas um aprendizado gigante, porque no primeiro momento você vai ter que, cara, arregaçar as mangas e trabalhar num nível de energia muito maior, porque você está conhecendo as pessoas novas, o ambiente. Eu fui para uma linha nova também, que eu não conhecia, eu trabalhava na cardio metabólica, fui para o sistema nervoso central, então foi mais um dificultador, mas aquilo tudo foi me formatando para me tornar um profissional mais maduro também, Não de tenho dúvida entender que, disso. primeira coisa, é que os resultados hoje eu dependiam de outras pessoas, então eles não viriam do meu trabalho. E agora eu era líder, gestor. O trabalho não é eu, minhas mãos. São as mãos agora da equipe. Então não adianta eu querer fazer no lugar deles, porque eu não tenho braço para isso. Então, esse tanto de coisa, esse time, essa paciência, muitas vezes, porque nós que somos vendedores, que a gente sempre quer entregar resultado, ganhar o prêmio, estar tá crescendo na empresa, ser E tudo na reconhecido, hora, faz né, Elber? parte. Imediatista, né? Exato. E E quando você, no você não papel tem de isso, gestor, você tem que ter você não paciência. pode. Não pode. Então, foi desafiador para mim, cara, esse período, mas um período de muito aprendizado também. Eu divido a minha Imagina. liderança nos 2 primeiros anos e nos 2 últimos. Nos meus 2 primeiros anos, eu perdi um rep por ano. Primeiro ano, segundo ano. E eu tenho uma maturidade hoje de ver isso, que é. Eu não era um bom líder naquela época, eu estava formatando a minha liderança. E eles saíram para não trabalhar comigo na época porque eu tinha uma mão pesada, eu estava dosando a minha mão, de saber o excesso do que eu tinha que fazer. Então, esses dois saíram. Eu já encontrei com uma recentemente, falei com ela. Ela falou assim: não, não foi isso, não. Eu falei, hoje eu tenho a maturidade, a tranquilidade de lidar com isso de uma maneira muito tranquila. Porque eu Aham. sei que é. E meus últimos 2 anos, pelo contrário, meu time ficou coeso. Não tive desligamentos, tive que fazer um desligamento, como eu te disse, foi o único na minha carreira, Sim, e com a mão mais leve, não sendo bonzinho, mas sendo justo, trazendo sim. o time para si. Cara, a gente conseguiu conquistar muito mais. Então, Que legal. esse nivelamento do peso da nossa mão, dessa adaptação, também acontece. Aconteceu contigo Faz também isso aí? parte. Sim, muito, muito, muito. E você estava me falando uma coisa aí de aprendizado e tal, e me veio na cabeça aqui que a gente estava falando sobre resiliência, superando desafios, né? Os vários problemas e os desafios do propagandista atualmente. Eu acho que o aprendizado contínuo hoje também, ô Elber, é o principal. Ah, não tem jeito. Não para, O não lifelong para. learning é para É todo mundo. eterno, É para é quem é eterno. aqui, até quem vai estar na cabeça da gestão, na alta É, gestão, vai ter que desenvolver, não tem jeito. cara, mesmo depois da educação formal que seja, lá do início da vida, aquela mentalidade de crescimento que eu falei agora, sabe, ela é primordial para qualquer profissional de sucesso e para qualquer fase da vida, seja ela como rep, Exato. como gestor, né, como GD, GR, GN, diretor. Esse aprendizado contínuo tem que existir sempre, sempre, sempre.
não tem jeito. A gente não pode fugir disso, porque Não, a gente vai aprender sempre, principalmente nesse mundo hoje, né, cara, sim, que as coisas estão aceleradas. Então, o que você fez ontem não vai dar certo hoje, você vai ter que não, testar novas maneiras. é. Mas aqui E até, essa paciência, principalmente lidar com esse sentimento interno, né? Porque vem a cobrança da companhia por é, resultado e você saber que você está maturando um projeto ali. E você tem que acreditar também no que você está fazendo. é, Então, vários pratinhos, né? exato. Mas aqui, voltando à sua pergunta dos desafios que eu enfrentei como gestor, eu acho que, mais uma vez, né, dentre os diversos passos que a gente dá numa carreira, eu acho que um dos mais complexos é quando a gente chega no posto de liderança. E nos postos anteriores à liderança, a gente recebia instrução, a gente recebia estratégia, comando, a gente tinha uma rotina muito clara. E eu acho que no papel de liderança é um pouco diferente. Às vezes você precisa, não às vezes, eu acho que quase sempre você precisa assumir um papel mais diretivo, né? Da gente realmente apontar os caminhos certos, a direção certa. Então, eu acho que esse também foi um grande desafio. Com certeza cara. Porque você tem uma equipe, cara, bem diferente o ideal, né? Então, Sim, você tem pessoas em diferentes momentos da carreira. Pessoas que já estão andando sozinha, pessoas que você tem que pegar pela mão e conduzir ela. Então, o líder tem que fazer essa leitura situacional do momento de cada um para liderar cada um de acordo com aquela necessidade dele. e Porque se tem que você mudar pega um cara mais rápido, né? maduro, exato, você quer pegar um cara maduro, mais experiente, e pegar ele pela mão, ele vai se sentir incomodado. Se você pegar um recém que entrou, um neófito, e deixar ele correr solto, cara, ele vai ficar perdido. Sim. Então você E tem você que tem dar que para ter essa cada um o que mudança o cada um tempo todo. precisa. Porque um dia Toda você hora tá você com fazer a um leitura. e no mesmo dia o outro te liga com um jeito totalmente diferente, aí você tem que lidar diferente. Então, assim, é complexo, é muito É complexo. muito complexo, cara, e é desafiador. Muito. E eu vejo, cara, que essa situação da cadeira de gerente digital, porque é a primeira da liderança. Então, um rap bom não quer dizer que vai ser um bom GD. Um bom Não, GD provavelmente vai ser um bom GR, um bom GR vai ser um bom GN, e assim sucessivamente. Mas especificamente, a mudança da cadeira de rap para GD, não necessariamente um bom rap vai ser um bom GD. não. E esse é o primeiro ponto. E eu já conversei com várias pessoas de alta gestão e é muito comum eles falarem isso, que essa mudança da primeira cadeira é o maior desafio da liderança por causa dessas especificidades. Como que Realmente. você vê isso aí, Yuri? Cara, é, 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 são muito parecidos, né? Eu acho que isso tudo que a gente tá conversando, eu acho que esse ponto de trazer o melhor das pessoas, sabe? Eu acho que os grandes gestores hoje, eles ajudam as pessoas a encontrarem algo dentro delas, algo dentro de si que normalmente elas não enxergam, ou que às vezes nem sabiam que existiam. Mas eu acho que especialmente para os novos GDs, eu acho que ajudar o rap a brilhar é um dos mais importantes da gestão, sabe? Se você somar toda a sua paixão, inteligência, energia para ajudar no desenvolvimento das pessoas do seu time, você conseguirá um resultado muito satisfatório de cada um deles, sabe? E como que um GD hoje faz isso na prática? Conhecendo bem seus liderados, né? Será que ele conhece bem todos os seus subordinados diretos? Como que é um bom dia para eles? Pelo que eles são apaixonados? Para onde que eles querem ir na sua carreira? Né? Aproveitar essas oportunidades para aprender quem eles são. E você como gestor, no caso, vai descobrir muitas oportunidades de como ajudá-los a crescer. Sabe? Até E o mesmo outro ponto. explorar esses pontos fortes de cada um, né? Porque, Exatamente. cara, a gente muitas Mas vezes fica no feedback corretivo, só pegando o que precisa melhorar, e esquece de explorar a essência do que ele tem de melhor, que é aqueles pontos é, fortes dele, né, cara? Que é o que é, alavanca o resultado rápido. o livro, Descubra Seus Pontos Fortes, fala exatamente sobre isso, né? Qual que é a tendência da pessoa? Ah, o que que eu sou ruim? O que que eu preciso melhorar? Aí foca naquilo, mas na realidade tem o que que é? Tem que fortalecer realmente as suas fortalezas. Foca nos seus pontos fortes, que é aí que realmente você vai se destacar, não é mesmo? Exatamente.
E o grande desafio do gestor é esse, né? Conhecer a sua equipe para conseguir explorar o melhor de cada um deles, para que eles, explorando isso, vejam isso internamente e consigam explorar na ponta para ter resultado. né? E assim, Elber, o principal também, eu acho que da liderança que eu vejo, e eu sempre levo isso, é o liderar pelo exemplo. O liderar pelo exemplo, para mim, Com certeza. você consegue levar todo mundo, sabe? Aonde você quer. Parece um pouco jargão, né? Mas para mim, eu acho que faz todo sentido. Acho que grandes líderes mostram o tempo todo que as ações, elas falam muito mais do que palavras, Pô, né? com certeza, cara. Com Uma certeza. forma de liderar O pelo exemplo, exemplo o exemplo ele arrasta, não tem jeito. arrasta, 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 né? Você não precisa ser o técnico mais avançado da equipe, mas você precisa ter um conhecimento profundo da sua empresa, do seu mercado, né? Lidera de uma forma que você fará com que os outros querem seguir você. Se todos em sua equipe não estão fazendo o que você espera que eles façam, talvez seja interessante rever a gestão. Será que realmente eu estou liderando pelo exemplo? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu falo? Né? É uma Isso é grande reflexão, né, importantíssimo. cara? Muito, Principalmente para muito, quem quer, né? Porque muito. uma coisa que eu vejo que é importante é que, cara, você é rap, você tem que dar o exemplo aqui. As pessoas têm que te ver como líder aqui para quando você sentar na cadeira da gestão, está assim, ah, cara, agora você está querendo fazer isso, mas lá atrás, quando você era rap, você Aí pronto. esculambava. Agora que você foi promovido, você, cara, você tem que ter. Eu ouvi uma frase outro dia que você tem que parecer antes de ser. Então, cara, você já tem que parecer que você é um gestor aqui embaixo. Para quando você vier para cá, você não ter essa ruptura da tua imagem. É isso Isso é aí. importante demais, entendeu? Porque senão, É quando isso você aí. estiver aqui, cara, você vai se auto-sabotar. Você já está criando um buraco para você já cair nele. É, exatamente. E eu acho que quando a gente vira gestor também, eu acho que um outro ponto, né, o Elber, é ser, qual que é a palavra? Ser abnegado, né? Eu acho que quando a gente chega na gestão, um lugar onde a gente não é um lugar onde a gente não pensa mais primeiro na gente. A gente sempre pensa primeiro no time. É impressionante isso, né? É, Como que será que a equipe vai enxergar isso, né? Então, eu acho que os melhores gestores, inclusive, quando eu penso nisso, eu acho que eles chegaram a um lugar altruísta na liderança, por conta de ser abnegado. Né? Nesse ponto, acho que a gente não pensa primeiro em ajudar as pessoas a alcançarem seus potenciais máximos. Se você está constantemente focado em ajudar as pessoas a serem melhores, independente da equipe ou da companhia onde você trabalha, então você cresce de bom para ótimo. É é, esse o com ponto. certeza, cara. Eu acredito muito nisso mesmo, porque, cara, você vai ter que abrir mão, né? Sempre. Você vai ter que estar ali à frente, assumir algumas responsabilidades também. Cara, prioridades. E, e a promoção, cara, a gente está sendo julgado, né? Aqui, a liderança que te promoveu para saber se você está à altura, cara, e você está sendo julgado também, avaliado pelas pessoas de baixo. O tempo Eu inteiro. acho que esse é o grande ponto, e muitas vezes eu vejo que o rap, cara, ele compara o gestor atual com o gestor anterior, cara, e é cruel isso, sabe? É, Porque muitas vezes você vai substituir um cara com 20, 10 anos de gestão, um cara que já tem uma consciência da liderança dele, que já tem uma maturidade maior, e o rap fica testando muitas vezes o gestor recém-promovido, cara, e colocando mais desafios nele. E ele, muitas vezes, cara, ele tá vendo como que vai ser a gestão dele, a liderança dele, como é que vai ser. é. Então, você tem um nível de insegurança natural, porque Sim, você está é preocupado como normal. que as pessoas vão te ver também. É normal. Mas você tem que aprender a deixar É isso de rápido, lado. né? A deixar isso de lado. Porque se você ficar preocupado com o que as pessoas vão achar, cara,
Você vai se Você frustrar não toma decisão muito, nenhuma. Você não vai tomar muito, decisão nenhuma. e não toma decisão. Exatamente. Exatamente. É complexo, é complexo. É complexo. Mas é E no gostoso. atual mundo, com certeza, cara, e no mundo atual, que mudou muita coisa, como você vê os maiores desafios hoje, atualmente, da liderança? Vamos tirar o foco do recém-promovido, assim, o que que um gestor vai encontrar de desafios hoje no mercado atual farmacêutico? Cara, eu acho que. Então, eu acho que é tudo aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que você conseguir trazer o melhor das pessoas, de você conhecer bem seus liderados, de você ser abnegado, de liderar pelo exemplo. Eu acho que tudo isso, eu acho que esses principais pontos aí, eu acho que são os maiores desafios hoje da liderança, que eu Continua enxergo sendo, hoje. na sua opinião, Continua, continua sendo. continua, continua. E bem claros, viu? Continua. Legal. E o que que você traz, cara, aí de que você pudesse traçar uma trilha para quem tem o desejo de ser promovido a gestor, de buscar uma posição aí como gerente distrital, o que que você trilharia para ele de caminho assim, para ele começar a buscar isso? Eu estou falando da pessoa não é aquele que já está cotado, mas até aquela Sim, pessoa antes que quer, que deseja essa gestão. O que que você falaria para ele de passo, um passo a passo aí para isso? pode parecer até meio básico, né? Assim no início, né? Ah, não, pô, mas sempre isso. Um pouco jargão de novo, mas eu acho que para a gente galgar qualquer promoção, eu até brinco, né? São os 3 P's que a gente fala, né? A gente precisa ter propósito, isso precisa ter claro para a pessoa. Propósito, protagonismo e performance. Sem esses 3, muito claro, eu acho que vai ser bem difícil essa promoção. E assim, sempre se dedicar um pouco mais, entregar um pouco mais, buscar sempre o algo a mais, porque daí você vai se destacando entre seus colegas, entre os gestores da companhia, vai ganhando visibilidade. E mais uma coisa, né? Não vai ganhando visibilidade porque você quer se mostrar, se colocar em evidência e etc. Mas porque de fato você é considerado diferente. Quando você mergulha, quando você tem interesse em entregar um trabalho melhor, um trabalho de qualidade, né? Eu acho que se você seguir esses pontos, você vai conseguir se destacar. E outro ponto também, que eu acho que às vezes o representante falha também, no saber ouvir, sabe? Ter paciência, esperar o momento certo, construir uma história, ter cartas na manga. O cartas na manga pode parecer um pouco negativo, mas é no sentido positivo mesmo, de ter uma visão sistêmica, sabe, ali do seu negócio, mais estratégico, no sentido assim, de que vai vir uma demanda dentro daquele mercado que estou inserido e que estou visualizando. E preparar para aquela oportunidade. E ter essa carta na manga para isso. Para quando chegar essa oportunidade, você poder olhar, dizer e falar, tipo, ó, desenhei isso aqui, o que que você acha? Não esperar ser demandado, sabe, Eugen? Tentar sempre estar um passo à frente para poder entregar a solução. Aí você vai surpreender qualquer entrevistador. É, eu gostei desses pontos que você traz aí, e uma coisa que, cara, não tem como você pleitear uma nova cadeira se você não tem uma performance na cadeira que você está hoje. De Então é jeito muito nenhum. importante você entregar acima da expectativa, porque você vai ser cobrado também por isso lá na frente. Então, Sim, cara, você tem que ter. Esse protagonismo, cara, é muito importante, né, do meu posicionamento. Então, essa proatividade que você fala também, porque muitas pessoas querem o bônus da liderança, mas não querem o ônus, que é assumir mais responsabilidades, mesmo estando na cadeira de rep hoje, para ir ganhando o corpo que é necessário para estar lá. é Porque exatamente. vai demandar de você mais trabalho, cara. Não tem jeito. Claro, Você vai precisar trabalhar mais, você vai precisar assumir mais responsabilidades. E isso é até bom, porque lá na frente vai fazer uma diferença, porque você vai assumir algumas posições e já sentir. Porque quando você está na cadeira de liderança, a primeira coisa, cara, é que você já não tem mais
alguns pontos. Você vai estar trabalhando a mais. Isso é fato. Você vai ter que entregar mais. Lógico, Você vai sempre. ter que ensinar. Então, você vai ter que saber muito mais do que a pessoa, porque você vai ter que ensinar. Então, eu tenho que ter um domínio amplo da minha cadeira, na cadeira que eu estou hoje, como rep, para poder sentar lá na outra. Para quando entrar um neófito, eu saber como conduzir esse neófito para entregar resultado, porque o meu resultado depende dele. Exatamente, exatamente. É esse o ponto. Não tem como a gente galgar qualquer oportunidade que seja se a gente não está entregando o resultado naquela atual função, Da não é cadeira. mesmo? E muitas vezes o rap não entende isso, né? Não, não. Aquela Isso é visão, eu estou claro. preparado e tal. Cara, mas ele precisa performar muito bem no lugar que ele está. Porque Exato. até mesmo se ele for promovido sem performar, a liderança dele vai ser colocada em xeque lá na frente. Com certeza. Como que ele vai justificar aquela promoção? Não é mesmo? E o propósito que você fala, cara, eu Mas vejo isso ele vai como do uma gestor, coisa. viu, Elber? Vai do gestor. O Vai, gestor tem que deixar isso claro para o seu time. Tem que deixar isso claro para o rep. Isso tem que estar claro. tem que colocar tudo na mesma página. Cara, vamos Tem, alinhar a expectativa. Esse tem. alinhamento de expectativa, ele diminui muito a chance de frustração. Muito. Em tudo na vida, né? Não só no âmbito profissional. Não é mesmo? Com certeza, cara. E esse propósito que você falou, ele é fundamental, cara, porque se você busca só pelo status da função, você não vai encontrar felicidade lá e uma hora você vai Você vai estourar. frustrar. Exato, exato. Vai decepcionar. Porque não tem jeito, cara. Não tem. Não tem outra maneira. E eu fico assim, cara, falando isso, porque eu passei por muitas situações dessa quando eu fui promovido, sabe? Eu percebo que eu era um excelente rap, mas eu tinha que ter me preparado melhor para a cadeira. Então, eu não me canso de falar com as pessoas. Se prepare para a próxima cadeira. Busque se preparar, antecipe necessidades. Então, essa conversa com pessoas, outros gestores da companhia, gestores de outras empresas, cara, você vai criando É a sua importantíssimo. visão de gestão para se Sim, preparar para a cadeira que você precisa sentar é, nela. Eu não fiz isso, cara, e por isso que eu me desgastei tanto. sim, Chegou um momento que me faltavam habilidades para poder lidar com algumas situações porque eu não busquei antes. Aí você vai ter que fazer a emergencial, é apagar fogo toda hora. Isso consome energia, isso vai demais. afetando a sua emocionalidade, vai causar um desequilíbrio que a gente falava, né, cara? No início, o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, porque você vai ter que dar um foco, porque estão faltando habilidades aqui, então você vai ter que dedicar mais tempo ao trabalho do que à Vai família, vai desequilibrar a causar, balança, né? você vai deixar de cuidar em você e você entra num ciclo viciante, vicioso ali, cara, que muitas vezes você não consegue sair dele. É, Aí, exatamente. e sem perceber. Aí, É. quando você chega nessa situação, a chance de você cair é E essa gigante, busca, Elber, depende exclusivamente da gente, né, cara? De de se cada um de conectar com a nós. pessoa certa. Porque às vezes o que eu vejo muito é assim, ah, eu não tive um gestor bom, ah, eu não tive um gestor que me ajudou tanto. Meu Que me amigo, mas desenvolveu. exato, A que me carreira de quem? desenvolveu. Exatamente, o interesse é de quem? É claro que um gestor que te ajuda, que te desenvolve, vai contribuir muito mais e muito mais rápido para o seu Claro. desenvolvimento, né? Mas, cara, não espera, não fique parado. Corre atrás, vá atrás. Se for do seu interesse, é claro, né? E se não for, tá tudo bem, porque nós Tá precisamos tudo de pessoas que bem, queiram ficar na cadeira de rap também. exatamente, não tem nada demais. Se você quer que continuar na posição atual, não tem nada de errado nisso. Continue entregando seu resultado ali. Boa, né? Parece um pouco frio e seco, mas é bem prático, né? E necessário na frente, né? Eu Muito. precisava ter ouvido isso lá atrás. Então, quando eu falo isso aqui, não é para jogar um balde de água fria em ninguém que quer ser promovido, que está buscando uma liderança, mas é para realmente te conscientizar da importância da preparação para essa cadeira. Na verdade, você trouxe até antes no lifelong learning, esse aprendizado contínuo ao longo da vida, ele não vai acabar. Pelo contrário, ele vai Nunca. ficar mais intenso, porque a rapidez da transformação hoje está aumentando muito. E É, isso traz para mim uma responsabilidade de me adequar, de me adaptar rapidamente às situações do ambiente para entregar o resultado. Então, sim. independente se eu quero ser rep, um consultor ou uma gestão a crescer na carreira, eu vou precisar me desenvolver constantemente. É.
É exatamente esse ponto. É aquela velha frase, né? Quanto mais eu aprendo, né, mais eu tenho certeza de que nada sei, né? É, E e, realmente e, é e isso. quanto, e quanto mais você trabalha, mais você se prepara, mais você facilita o sucesso na sua carreira. Mais, mais, Impressionante, né? A coisa é, mais. é tão simples que a simplicidade acaba assustando. Cara, mas é uma É preparação contínua. impressionante. É impressionante, é impressionante. E se a pessoa não tiver lá, de novo, esse mindset de crescimento, chega uma hora que ela explode, que ela frustra, que ela Frustra, fala, não, não é isso que eu exatamente. queria. E o que que você acredita que também o outro lado, aquele rap que quer, que busca aí uma cadeira de liderança, só que o gestor dele não identifica nele um perfil de liderança. Como que você acha que ele deve lidar, que você acredita que ele deve lidar nessa situação para, se ele ambiciona, né, esse Sim, salto na carreira? sim. Então, acho que tudo envolve a sua dedicação no seu atual trabalho. Tudo, tudo. Se você hoje é um representante, independente se você tem um gestor que te ajuda ou não te ajuda, eu acho que é sempre se dedicar um pouco mais, entregar um pouco mais. Eu acho que é essa linha. Sempre. Busca se dedicar frente aos seus colegas, frente ao seu time, mas assim, sempre fazendo certo, o correto. Esse é o ponto, Exato. né? E, Esses dias atrás, inclusive, eu escutei um podcast até de uma pessoa parecida com sua jornada aí. Ele era um gestor da indústria, também criou um podcast bem interessante, inclusive, que eu também sigo, além do seu. E ele trabalhou comigo aqui na empresa onde eu trabalho. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele compara o mundo corporativo com tabuleiro de xadrez. Me desculpe se eu falar uma palavra aqui errada, mas eu acho que é isso mesmo. E assim, é interessante porque ele fala não simplesmente sobre ganhar ou perder. Porque no mundo corporativo não existe o ganhar ou perder. Existe ou você cresce ou você aprende. Então essa é a visão que eu tenho hoje, que eu acho que os propagandistas que querem ser promovidos, se tornar um gestor, ele tem que ter essa visão. E uma outra coisa também que eu sempre falo hoje com o meu time, e também trago também isso de novo do meu antigo gestor. Tá vendo que eu sempre tenho insights aí que eu vivenciei no passado, né? Ele sempre falava comigo, gente, vamos procurar se destacar positivamente em tudo que fazemos. Tudo, tudo, exato. tudo. Uma coisinha que você faz muito bem feito. Muito bem feito. E outra coisa, nada resiste ao trabalho. E o limite é feito para quem não sonha. Ó, eu tenho isso para mim. E ficou gravado na minha mente hoje. E eu levo isso para minha vida inteira. Ficou um ensinamento que ficou enraizado em ti, né? Essa Ficou frase aí, cara, de ganha ou aprendo, ela foi, se eu não estou enganado, legal falada isso, por né? Nelson Mandela. Nelson Nelson Mandela Mandela? que falava, porque muitas vezes a gente fica ganha ou perde, né? E na vida a gente ganha ou aprende. E muitas Exato. vezes é melhor aprender do que ganhar, porque o Cara, eu escutei aprendizado que isso, eu você vai falei. ter ali vai ter um ganho muito maior na frente. Então é muito Isso importante você ter isso, sabe? isso vale para a vida inteira, né? Você fala, pô, eu errei, eu Vale, cara. perdi. Cara, não errou, você não perde. Você pode até ter errado, mas assim, você não perdeu. Com esse erro aí, você aprendeu muita coisa, cara. Você cresceu muito mais. A partir do momento que você tem esse pensamento, essa mudança de chave, o céu é o limite. E olha, eu estou resgatando aqui um podcast de tempos atrás Sim, com o GR que eu recebi, se não estou enganado, o episódio 3 que ele falava sobre isso, que ele participou de 3 processos para poder ser promovido a GR. E o primeiro é o que ele estava mais confiante que ia dar certo e foi uma frustração grande para ele, de expectativa. Mas ele viu que ele precisava mais. O segundo, de novo, ele aprendeu, até para o terceiro ele foi aprovado. Então, cara, vai ser normal, talvez, você não ser promovido no primeiro, sim, mas foca no aprendizado para continuar uma porta aberta. Porque você vai ter que voltar. Se você fechar aquela porta definitivamente, você não vai ter uma segunda chance e vai causar uma frustração gigante para você. demais. Eu vou trazer Então mais um foca. exemplo aqui, meu hoje.
na empresa que eu trabalho. E eu, desde o início, quando eu entrei, eu tinha esse meu propósito, né? Essa minha ambição, meu sonho de chegar na gestão. E antes de eu conseguir essa vaga que eu tô hoje, cara, eu tentei 5 processos. 5 processos. E foi indo. Não, eu quero isso. Fui tendo negativas. Às vezes tinham pessoas melhores, né, naquele momento do que eu, Mais preparadas, né? Não vou nem mais falar melhores, mas mais preparadas, preparadas, mais preparadas naquele momento e fui mais maduras. fazendo. Até mesmo a vaga pode exigir um profissional mais maduro no primeiro momento do que um Exato, outro exato, mais inexperiente. Tá tudo exato. bem, Tá tudo bem, não vou te falar, poxa, Yuri, você ficou feliz. Não, não fiquei feliz, fiquei super claro. frustrado, claro. Mas, cara, no outro dia eu já estava lá buscando o porquê que eu não consegui, buscando um feedback com o gestor que eu estava participando da vaga, o que eu precisava melhorar naquele ponto, o porquê, o que ele me indicava para fazer nos próximos processos. E assim foi indo, até que chegou uma hora, falei, não, esse é meu momento, não é possível. Chegou, Agora chegou. E agora tá aí, né? chegou, tá Então, cara, aí. olha pra você ver como que a gente precisa aprender a lidar com a frustração, né? Para não Sim, tomar conta da gente. Cara, sim, você foi humilde para reconhecer que precisavam pontos. Então, acho que isso aqui fica como um grande ensinamento. Teve ou não? Cara, entenda o motivo da negativa. exato. Procure entender, conversar com as pessoas envolvidas no processo, com o coração e a mente aberto para receber o que a pessoa vai te trazer. E depois disso, comece a procurar os pontos de desenvolvimento que ficaram, que foram apontados para Claro, você. claro, A grande vantagem de você fazer isso internamente, né, no processo, é que a própria empresa tem um interesse de poder te desenvolver para o próximo, porque já foi visto em você um talento dentro da companhia, tanto que você está lá. Então eu sim, preciso entender e buscar ajuda, não ficar esperando só o que a companhia vai me dar, só o que a empresa vai me dar. Eu tenho que ir exatamente. atrás, porque a carreira é minha. Então, talvez eu tenha O que contratar interesse um é seu. mentor, vou ter que contratar um Sim, coach, vou ter que fazer uma pós, vou ter que fazer uma imersão, vou ter que fazer um treinamento de curto prazo para poder aprender alguma coisa que eu não tenho. Algo precisa ser feito. E eu preciso fazer. Porque no exatamente. próximo, eu tenho que estar melhor do que esse que eu recebi a negativa. Exato. E Eu tenho que saber dar mais um explicar o porquê que passo. você recebeu negativa no outro, Claro, né? eu preciso explicar isso, né, cara? Então, vejo que isso É, aí são grandes exatamente. insights que ajudam as pessoas, cara. Então, nada melhor do que você que passou por isso recentemente para poder trazer isso aí, né, cara? E principalmente, cara, você hoje está na cadeira de gestor, você está crescendo, mas você tomou 5 É, negativas. 4, né, para poder na quinta você ser aprovado. 5 processos. exato. E tá aí, conquistou, não desistiu. É. Mas assim, Porque a pessoa Henry também Ford tem que fala, ter. Pode falar, desculpa. Henry Ford fala que existem, eu sempre falo essa frase, cara, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. É aí que está o ponto, a persistência, né? As pessoas desistem no meio do caminho. Por causa da frustração de não saber lidar com ela. Essa é a grande questão. E serve para tudo na nossa vida. Tudo. Cara, se você for corrigindo, você vai alcançar o sucesso. Porque o sucesso deixa rastro. Então você tem que ir atrás das pessoas que conquistaram isso. Quais foram as pegadas que eles deixaram para você seguir? Esse é o grande ponto. É o que a gente está conversando aqui. Você hoje foi, eu também já tive na cadeira de gestão da Distrital. Então a gente está falando aqui de coisas que aconteceram para quê? Cara, as trilhas, dos erros, dos acertos para poder chegar lá. É, é esse o Não tem ponto. fórmula mágica. Não. E buscar orientação, né, Elber, também. Você acha que a pessoa também Sempre, tem que ter sempre. consciência, né? Mas será que é eu que não estou no momento certo? Ou será que a empresa não me vê nesse cargo? Porque também tem muito isso, né? Claro. E tem que estar alinhado essas expectativas, Tem que né? estar alinhado, tem que estar alinhado. Será que o meu Excelente, perfil cara. vai de acordo com a empresa, com o cargo que eu estou almejando? Porque às vezes as coisas não batem. E não tem nada de errado nisso. Não é você, cara, é a Não posição, é muitas vezes, ou o exato, momento. exato. Tá tudo bem. E tá tudo Mas vale bem. de você fazer essa reflexão, Claro, né? com Olhar certeza, para cara. dentro, procurar conexões, procurar saber o porquê. E é isso. Exatamente. Cara, estamos chegando no final aqui. Eu quero Pô, pedir muito agora a bom, você, cara, muito bom. quais conselhos você deixa para esses profissionais hoje que almejam a liderança ou que almejam o crescimento da carreira, cara? O que você deixa de conselhos aí para eles? Não, a gente falou tanto de tanta coisa, né, eu de tanta coisa. Eu acho que talvez posso ser até um pouco redundante aqui, mas
Cara, é, é ser realmente, é se manter esse aprendizado contínuo, sabe? De buscar sempre, de ter essa mentalidade de crescimento, de nunca parar de aprender, de buscar, de superar desafios o tempo inteiro, de mostrar o seu melhor o tempo inteiro, de fazer o melhor, sabe? De ter perseverança diante das dificuldades, né? De compreender isso, que é importante, ter essa determinação, essa resiliência diante das dificuldades e não desistir, não desistir, não desistir. É Se isso, é aperfeiçoar isso. para conquistar, né? Sempre, Cara, sempre, sempre. uma coisa que você falou, porque acaba que a gente fica voltando a alguns temas, mas são importantes para poder aquilo que é E mais eu fico importante com medo, ficar. às vezes, de ser redundante, falar, pô, o Yuri toda hora fala isso, mas assim, gente, É é o que precisa isso, ser é falado, isso, porque é é a isso. essência. E eu tenho um colega de trabalho, era até um par meu, que era de outro time, e assim, ele sempre se destacou na companhia, sempre, sempre destacou. Era um cara que sempre buscava performance, alta performance. E eu sempre perguntava a ele, fulano, o que você faz de diferente, cara? Me fala. Eu quero chegar onde você está hoje. E tá difícil, tá difícil, tá difícil. Passa ano e eu tento, e eu vejo que você sempre tá ali em destaque, em destaque. Ele, Yuri, cara, eu faço nada demais. Eu faço o básico muito bem feito, cara. Eu falo, não, não é possível, é sério. Ele é. Todo dia lá, vou lá, faço meu roteiro em bacana, faço meu roteiro legal, estudo. Primeiro, tenho conhecimento do meu produto, dos concorrentes, conheço os meus clientes muito bem, É o básico, insiro, né? insiro meus investimentos nos lugares certos. Então, E ele assim, continuidade. Eu faço isso sempre, 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 sempre. E eu falo, não, realmente não tem mistério. Não tem mistério. Cara, isso O aí básico até, bem eu quero feito. até, exato, cara, até quero convidar para quem está ouvindo a gente aqui, ouvir o episódio 10 que o título do episódio, do episódio 10 é esse, o básico bem feito, que foi com Ah, o Igor Aquiles, que é distrital hoje na imunologia, numa multinacional. Cara, conheço. o básico bem feito, ele leva a gente, aproxima a gente da alta performance, não tem jeito. Não A tem gente jeito. muitas vezes esquece de fazer o básico e é isso que muitas vezes impede a gente de conquistar resultados. Sim, Então é isso é aí. interessante que você trouxe. Então convido aqui quem está ouvindo, cola lá no episódio 10 para você assistir, para você entender o que a gente estava falando, que foi o tema desse episódio Eu vou aí. até assistir esse daí que eu não assisti, não. Pois é, Eu assisti assista. o Que anterior, vai. viu, com o Alexandre Madeira, que inclusive foi meu gestor também. A Muito bom, Madeira foi ao ar, excelente, muito cara. bom, Tem muito muita bom. gente boa aí, cara. Até agora, só Demais, fera. É demais. desafiador aí para mim que tô aqui conseguir Parabéns, viu, lidar com inclusive, tanta viu? fera aí, Parabéns, cara. viu? E me sinto honrado, cara, de ter recebido esse convite e estar aqui, viu? Pô, foi um Obrigado. prazer te receber aqui, cara. Compartilhar um pouquinho da sua história, dessa visão sua, dessa gestão que você conquistou recentemente, né, cara? Então, foi um grande prazer. Quero agradecer a você aí que esteve com a gente aqui nesse episódio 23 do podcast Ponto de Encontro. Um projeto que começou timidamente, mas está ganhando um corpo muito grande, que tem hora eu fico até assustado, como ele está ganhando uma proporção e ajudando muitos profissionais, cara. Os feedbacks que eu recebo, graças a Deus, têm contribuído muito e essa foi a intenção dele. E eu quero convidar você agora que assistiu para curtir esse episódio. O link do perfil do Yuri no LinkedIn vai estar aqui embaixo para você poder conectar com ele também. Eu quero convidar você para curtir, comentar e compartilhar o podcast para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Yuri, mais uma vez, obrigado, cara. É o Sucesso meu na sua carreira prazer. aí, que Deus possa Obrigado. continuar abençoando os seus caminhos e você seja Amém. muito feliz aí. Um abraço, meu amigo. Valeu. Obrigado, um abraço e parabéns, viu, mais uma vez aí pelo podcast, viu? Sucesso. Valeu. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço.